Bom, pessoal, então, dando início à nossa penúltima aula do curso de Física para Ciências Biológicas, hoje a gente vai falar das ondas e do som, tá ok? Então, um dos assuntos que foram propostos nos seminários, assim como na aula passada, que foi sobre o calor, então nós vamos dar complementaridade ao assunto, esse assunto que foi tratado em um dos seminários. Espero que vocês possam aprender bastante mais sobre as ondas e o som e, como eu já disse, complementar as informações que vocês conseguiram, obtiveram através da apresentação dos seminários, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar a nossa aula hoje com aquela pergunta básica: o que é o som? O que é o som? O que é uma onda? Então primeiro a gente vai falar o que é uma onda, tá ok? Então onda é, portanto, uma perturbação que se propaga em meio sólido. Então, aqui, ó, a onda ela pode se propagar em meio sólido, líquido ou gasoso, ou até mesmo no espaço vazio, não é isso? Espaço vazio que a gente chama de vácuo, no caso daquelas ondas que a gente designa como ondas eletromagnéticas, certo? Como a gente viu na aula passada, existe um tipo de transferência de calor que envolve as ondas eletromagnéticas, não é isso? Principalmente quando a gente está falando de luz. Então, os principais exemplos de ondas eletromagnéticas são a luz, as ondas de rádio e outras ondas de radiação, como por exemplo o infravermelho, tá bom? Então, o que faz cada ponto da corda oscilar é a energia que está sendo transmitida pela onda. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Se nós por acaso tivéssemos uma corda e amarrássemos uma das suas pontas, é isso, uma das suas pontas em uma maçaneta e com a utilização das mãos agitássemos essa corda para cima e para baixo com uma força constante e com uma certa ritmicidade, tá? Então nós teríamos esse processo aqui que vocês estão vendo, ok? Nós teríamos esse processo aqui que vocês estão visualizando nessa imagem. Então, essa imagem aqui é a representação de uma onda gerada através da utilização de movimentos, isso, da mão. Então, o que faz cada ponto da corda oscilar é a energia que está sendo transmitida pela onda. Muita gente acha que a onda ela transporta matéria, certo? Mas a onda ela não transporta matéria. A onda ela não transporta matéria. A onda ela só transporta energia. Se você coloca em alto mar um ponto, um ponto, e aí esse ponto ele sofre ações das ondas, você vai perceber que esse ponto ele vai permanecer no mesmo lugar. As ondas vão passar e ele vai permanecer no mesmo lugar. Aí você vai me dizer, não, professor, mas é mentira, porque eu já tomei banho de mar e tal, e eu vejo que sou levado pela onda. Por quê? Porque às vezes você está num local de quebra-onda, né? Onde a onda está quebrando. Não existe só o efeito da onda em uma região marítima, em mar aberto, por exemplo. Você tem o efeito do vento. É tanto que quando esses barcos, essas jangadas, elas são jangadas à vela. Se você não tem o vento, você permanece no mesmo lugar. Por quê? Porque a onda ela não transporta matéria, ela só transporta energia. Então é por isso que ela vai fazer esse movimento, por isso que ela vai fazer esse movimento de sobe e desce, ok? Ela vai fazer esse movimento de sobe e desce por causa que ela está transportando a energia que nesse exemplo está sendo gerada pela oscilação das mãos. Então essa energia ela vai passando e vai causando essa deformidade, né? Essa perturbação, como o próprio conceito fala, é uma perturbação que se propaga em meio sólido. Então, essa perturbação está se propagando. Ao se propagar, essa perturbação está causando esse processo que a gente chama de ondulação. Tá bom? Então,
Portanto, não é a matéria que está sendo transportada pela onda, mas sim a energia. A energia fornecida por essa mão, a força fornecida por essa mão, beleza? É que está fazendo com que essa corda ela sofra essa perturbação e você tenha esse esquema de ondulação, tá certo? Então, ondas transportam energia sem transportar matéria. Foi o que eu falei para vocês. As ondas elas transportam energia sem transportar matéria, tá ok? Então, por acaso você coloca um corpo no mar, você vai perceber que se não existir outros fatores como correntes de água quente ou fria, se não existir outros fatores como vento, aquele corpo ele vai tender a permanecer no mesmo local. Então você vai perceber que ele vai subir e descer, mas ele vai permanecer no mesmo local. Por quê? Porque a onda ela está passando por esse corpo, mas ela não transporta matéria, ela só vai transportar energia. Beleza? Então, quando a gente fala de uma onda, existem algumas características básicas que a gente deve entender, alguns conceitos básicos que a gente deve entender desse tipo de perturbação. Então, a onda, como eu já havia falado, é um tipo de perturbação causado por a energia. Então, ela transporta a energia que ela está recebendo. Então, nós temos algumas características básicas, alguns conceitos que devem ser entendidos na formação de uma onda. Nós temos as cristas e os vales, nós temos a amplitude da onda e nós temos uma outra característica importante, que é o comprimento da onda, tá certo? Então, o que é uma crista? Crista, como o próprio nome já diz, né? Crista é uma região mais alta, né? Uma região que está acima de qualquer estrutura, né? Então, são as regiões mais altas da onda. Então, são os picos da onda. São os picos da onda. Quando você fala de um pico mais alto, você está falando das cristas. Quando você está falando dos picos mais baixos, você está falando dos vales, tá ok? Uma característica importante é que a distância da crista até a região de equilíbrio que está sendo fornecida essa onda, até a região de equilíbrio, tá ok? Então a distância da crista até a região de equilíbrio é tomada como amplitude. E aí uma curiosidade importante é que não importa qual a crista que você esteja medindo, então não importa se é essa crista aqui, se é essa crista aqui, se é essa crista aqui. Teoricamente, toda onda, as suas cristas têm a mesma amplitude. E uma outra característica importante é que essa amplitude ela pode ser calculada da extremidade da crista até o ponto de equilíbrio, como ela também pode ser calculada da extremidade do vale até o ponto de equilíbrio, porque o vale e a crista eles possuem a mesma amplitude. Teoricamente, eles têm que possuir a mesma amplitude, ok? Então, e por último, nós temos, né, o que a gente chama de comprimento de onda, que é a distância percorrida por uma onda até que ela comece a se repetir. Então, você está tendo aqui, ó, um processo de energia. Essa energia está sendo transportada pela onda, não é isso? E aí o que acontece? Você tem o que a gente chama de amplitude. Então, digamos que a onda começa aqui. Quando ela vai se repetir novamente, não é isso? Você tem o que a gente chama de, não é isso? Você tem o que a gente chama de comprimento de onda. Comprimento de onda. Então, teoricamente, a gente pode... Ah, professor, ficou muito difícil de decorar isso aqui. A distância percorrida por uma onda até que ela comece a se repetir. Outra maneira que a gente pode entender o que é o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Ó. Tanto faz, a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Agora tem que ser vales consecutivos ou cristas consecutivas, não é isso? Se você for pegar daqui para cá, por exemplo, aí você já vai ter
o início da onda duas vezes, né? Você já vai ter o início da onda duas vezes. Então, tem que ser cristas ou vales consecutivos. Como eu falei para vocês, cristas e vales não têm a mesma amplitude, então, da mesma maneira que você pode calcular a amplitude através da crista e do ponto médio, ou através do vale e do ponto médio, ponto de equilíbrio, você também pode calcular o comprimento da onda através da distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Tá, ok? Então, a distância entre duas cristas ou dois vales é o que a gente chama de comprimento de onda. É representado por esse sinal aqui, se não me engano, é o sinal de lambda, certo? Mas na realidade, o que é o comprimento de onda? É quando a onda ela torna a se repetir, né? Então, ela recebeu energia, e aí quando ela torna a se repetir, quando você tem novamente uma repetição daquela estrutura ondular, você tem um comprimento de onda. Então, aqui no caso, nós temos 2, 3 repetições da onda. Nós temos 3 repetições. Tá ok? Ah, professor, tem a mesma coisa embaixo? Tem a mesma coisa embaixo? Né? Então, você tem, ó, porque você tem a daqui, ó, né? 2, 3. Ou você poderia contar daqui, ó. 2, 3, porque ela vai acabar aqui no caso. Tá ok? Então, o comprimento de onda é a distância entre dois vales ou dois picos. Tá ok? Então, existe uma característica também das ondas que a gente chama de frequência e período. Frequência e período. Frequência é o número de oscilações completas que cada ponta realiza por unidade de tempo. Então, o que é que eu posso falar para vocês? Se você tem esse mesmo exemplo da corda, né? Aí se você coloca uma certa força, você vai ver que vai criar uma certa quantidade de oscilações. Agora, se você, por exemplo, coloca mais força e agita a corda com mais rapidez, então você vai ver que o número de oscilações ela vai aumentar, o número de cristas e de vales ele vai aumentar, não é isso? Então, isso que a gente chama de frequência. O total de oscilações por segundo é o que a gente chama de frequência. Então, no exemplo 1 aqui, nós estamos agitando a corda com uma certa força. Então, nós estamos fornecendo para ela uma certa quantidade de energia. Então, em 1 segundo, nós vamos ter um comprimento de onda. Em 1 segundo aqui, nesse primeiro exemplo, nós vamos ter um comprimento de onda. Já que, nesse segundo exemplo, como a gente está colocando mais força, está fornecendo mais energia, no mesmo segundo, na mesma quantidade de tempo, nós vamos ter agora nós vamos ter dois comprimentos de onda. Então, quer dizer que nesse segundo exemplo, a frequência, não é isso? Ela é maior. A frequência, ela é maior. Tá, ok? Então, nós vamos ter uma frequência maior nesse segundo exemplo. Nesse primeiro exemplo, a frequência ela é menor. Tá, ok? A frequência é a quantidade de oscilações por segundo, a quantidade de oscilações completas por segundo que você possa vir a medir em uma onda. Tá bom? Essa a unidade de medição de frequência do som, ela é uma unidade bastante famosa, que a gente chama de Hertz, tá ok? Eu não sei se vocês vão identificar como Hertz, mas quando a gente fala de onda de rádios, por exemplo, nós temos as suas variações, né? Nós temos as variações do Hertz. Então, por exemplo, quando a gente fala de rádio AM, que é amplitude modulada, não é isso? Amplitude modulada, as ondas de rádio elas são utilizadas em kHz. Então, 1 kHz equivale a 103 Hz, tá ok? Já na FM, que é a frequência modulada, não é isso? A gente usa o megahertz. Esse megahertz ele equivale a 106 Hz, tá ok? Então é fácil demais, é só você multiplicar, pessoal. Eu estou escutando a rádio FM, ela atua na frequência de 550 MHz, tá certo? Atua na frequência de 560 MHz. Então, sabendo que cada hertz é 106 Hz, né? Cada megahertz
é 106 Hz, então se você, por exemplo, digamos que você tem uma rádio que ela atua na frequência de 560, é só você fazer 560 vezes 106. Então você vai perceber que essa rádio FM que você está escutando, ela atua na realidade uma frequência de 59.360 Hz, tá ok? Então é fácil demais. Ah, não estou escutando a rádio, não estou escutando a rádio FM não, professor, estou escutando a rádio AM. Ela trabalha na frequência de 85 kHz. Ela está trabalhando na frequência de 85 kHz, por exemplo. Eu não sei se é isso. Então, sabendo que 1 kHz equivale a 103 Hz, então a gente faz 85 vezes 103, então a gente vai saber que essa rádio que você está escutando, ela trabalha numa faixa de 8.755 Hz. 8.755 Hz, tá ok? Então é fácil demais, uma regra de 3. Ainda, né, nós temos também uma outra variação do Hertz, que é o gigahertz, uma variação bastante famosa, que é o gigahertz. Esse gigahertz ele é encontrado em radares, né, aqueles que a gente encontra em submarinos e tal. A gente encontra em radares e a gente encontra em micro-ondas, formas de micro-ondas. E aí eles trabalham com a classificação do gigahertz. E cada gigahertz ele vai valer 109 Hz, tá ok? Então, cada gigahertz ele vai valer 109 Hz, tá? E aí, se você tem o seu forno de micro-ondas, você pode olhar no manual de instruções dele, olhar lá quantos gigahertz ele trabalha, né? Ah, vou olhar aqui até quantos gigahertz o meu forno de micro-ondas ele consegue trabalhar. Aí, quando você olhar, você pode, se quiser, transformar em hertz para saber qual a quantidade de hertz que ele está trabalhando, tá ok? Por último, nós temos aqui, quando a gente fala de frequência, a gente fala também de período, né? Então, o período é o tempo gasto para realizar uma oscilação completa, tá ok? Então, o período é o tempo gasto para realizar uma oscilação completa. Então, às vezes uma oscilação ela demora mais, às vezes uma oscilação ela demora menos, não é isso? Então, esse período é o tempo que se gasta para realizar uma oscilação. E aí a gente tem uma formulazinha, pessoal, uma formulazinha bem simples, que ela pode ser apresentada de duas maneiras. Você pode ter frequência é igual a 1 sobre período, ou então você pode ter período é igual a 1 sobre frequência, tá ok? Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma questão e eu te dou o valor do período, eu posso facilmente encontrar a frequência. Se eu estou fazendo uma pergunta, se a gente está resolvendo uma questão e ele te dá o valor de frequência, facilmente a gente pode encontrar o período, tá ok? Facilmente a gente pode encontrar o período, tá ok? Então, é uma formulazinha simples que a gente usa para encontrar o período e a frequência de uma onda. Então, só para relembrar, a frequência é o número de oscilações, né, que uma onda ela consegue realizar por um determinado de tempo. Aqui a gente usou o segundo, 1 segundo, não é isso? A gente pode usar outras por milissegundo, por exemplo, se for uma onda muito rápida, tá ok? Então, a gente usou o segundo. Então, nesse primeiro exemplo, você viu que a onda ela só consegue fazer uma oscilação completa. Nesse segundo exemplo, você consegue ver que ela conseguiu realizar duas oscilações completas. Então, então você pode entender que esse exemplo 2, a frequência é muito maior. É só você pegar uma corda em casa. Se você agitar com mais força, quem nunca brincou com a corda, né, amarrada na parede, se você agitar uma corda com mais força, você vai perceber que a frequência, o número de ondas vai aumentar, né? Basicamente, a frequência é o número de ondas por tempo determinado. E o período é o tempo gasto para que uma onda ela realize uma oscilação completa. Ela venha de uma crista para uma crista ou de um vale para um vale. Então, o tempo gasto é o que a gente chama de período. Nesse exemplo 1 e nesse exemplo 2, não é isso? Se a gente for falar do exemplo 1, por exemplo, nós levamos 1 segundo, né? Nós levamos 1 segundo para que a onda realize uma oscilação completa. Já no exemplo 2, para que a onda realize uma oscilação completa, nós levamos meio segundo. Não é isso? Então, aqui o período é 1 segundo, aqui o período é meio segundo. Tá ok?
tendo em vista que em 1 segundo vão ser realizadas 2 oscilações completas aqui, tá bom? Então vamos lá. Nós também podemos calcular, pessoal, podemos verificar a velocidade da onda. A velocidade, né, é a reação entre o espaço percorrido, né, e o tempo gasto em percorrê-lo. E como a onda gasta, né, um tempo igual ao seu período. Então, para percorrer uma distância igual ao seu comprimento de onda. Então, ó, cada tipo de onda ela tem uma velocidade de propagação diferente. Cada tipo de onda ela tem uma velocidade de propagação diferente. Então, a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais, certo? Então, a frequência e o comprimento de onda elas são inversamente proporcionais, tá ok? Então, só para verificar novamente o que é velocidade. Velocidade é a relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto, tá certo? É a relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto. E o que é o espaço percorrido? O espaço percorrido é o comprimento de onda. Então, ó, daqui para cá você tem um comprimento de onda. Daqui para cá você tem um comprimento de onda. É o espaço percorrido por uma onda, certo? Então, esse aqui é o espaço percorrido por exemplo número 1, pela onda no exemplo número 1. Esse aqui é o espaço percorrido pela onda no exemplo número 2. Qual foi o tempo gasto? Certo? Qual foi o tempo gasto para percorrer esse comprimento de onda e qual foi o tempo gasto para percorrer esse outro comprimento de onda? Então, dessa maneira a gente pode verificar que essas ondas aqui, ó, tanto do exemplo 1 como do exemplo 2, elas têm velocidades diferentes. Elas têm velocidades diferentes. Porque, logicamente, aqui você teve que ter levado mais tempo para percorrer esse comprimento de onda. E aqui você levou menos tempo para percorrer esse comprimento de onda, não é isso? Então, como a onda gasta um tempo igual ao seu período, né, para percorrer uma distância igual ao seu comprimento de onda. Então, ó, cada tipo de onda tem uma velocidade de propagação diferente. E aí a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Ou seja, por quê? Porque se você tem um comprimento de onda muito longo, quer dizer que você demora mais para você ter a chegada de uma nova onda, de uma nova oscilação completa. Então quer dizer que quanto menor a frequência, mais tempo vai ser gasto, né? Então quanto maior a frequência, menos tempo vai ser gasto. Então, aqui, ó, você tem um exemplo aqui, ó, em que as oscilações elas ocorrem em um curto espaço. Então, você gasta menos tempo para que a onda ela percorra uma unidade completa. Já nesse aqui, não. Você tem uma frequência menor, então, consequentemente, você vai gastar mais tempo para que a onda ela percorra uma unidade completa de repetição. Tá ok? Então, por isso que a frequência e o comprimento de onda elas são inversamente proporcionais. Quando uma está aumentando, a outra está diminuindo. Quando uma está diminuindo, a outra está aumentando. E aí a gente pode verificar aqui, pessoal, uma fórmula também bastante simples, que a velocidade é o quê? É a razão do comprimento de onda, não é isso? Eu falei que a razão entre o tempo percorrido por uma onda e o tempo gasto. Então, a velocidade de uma onda é igual a lambda sobre t, lambda dividido por t, tá ok? Da mesma maneira que se a gente quiser fazer essa velocidade relacionada com a frequência, a gente vai e faz da seguinte maneira, a gente faz velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Eu não falei para vocês que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais? Então, a gente pode calcular a velocidade de duas maneiras. A gente pode calcular a velocidade utilizando o tempo em que uma onda leva para dar uma oscilação completa, ou a gente pode utilizar a frequência para calcular a velocidade, sendo que a gente mantém o comprimento de onda, tá ok? Não tem como saber a velocidade sem o comprimento de onda. Então, para que a gente encontre a velocidade, a gente pode utilizar essas duas fórmulas. Ou a gente usa o tempo, e aí se for o tempo, a gente vai ter velocidade é igual a comprimento de onda dividido pelo tempo, ou então, esse tempo é o período, né? Vocês sabem que é o período. Ou então a gente pode fazer assim, velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência.
tá ok? Então, comprimento de onda vezes frequência. Então, ainda, pessoal, as ondas, elas podem ser classificadas em transversais e longitudinais. Então, eu quero que vocês imaginem aqui, nesse exemplo, que nós temos, em vez de uma corda, nós temos uma mola. E aí, na primeira ponta da mola, nós estamos segurando. Na segunda ponta da mola, ela está fixada em uma região fixa, né? Uma parede, por exemplo. E dois exemplos, tá ok? No primeiro exemplo, nós agitamos a mão nesse sentido. No primeiro exemplo, nós agitamos a mão nesse sentido, certo? Quando nós agitamos a mão nesse sentido, o que é que vai acontecer com a onda? A onda ela vai se propagar, não é isso? Ela vai se propagar mais ou menos da maneira como a gente enxerga a propagação da onda por uma corda, não é isso? Se a gente está agitando a mão assim, então você vai ter a propagação de uma onda com esse modelo, com esse formato, não é isso? Com esse formato, tá ok? Agora, se por exemplo, você está tendo a propagação da onda, só que em vez de utilizando uma corda, você está utilizando uma mola, você também vai ter a propagação com formato similar do que quando você estivesse utilizando uma corda. Esse tipo de onda, a gente chama ela de onda transversal, né? Então, cada ponto da mola oscila numa direção que é perpendicular à direção de propagação do pulso, tá certo? Então, ela oscila numa propagação perpendicular à propagação do pulso, tá ok? Ela vai oscilar assim, ó. Ela vai oscilar assim, uma propagação perpendicular à oscilação do pulso, à propagação da energia. Agora, se por exemplo você tem a sua mão e você está fazendo esse tipo de movimento aqui, ó, esse tipo de movimento aqui, ó, com a sua mão. Então você vai ter uma situação de abrir e fechar, né? O que vai acontecer com a mola? Ela também vai obedecer, também vai obedecer essa propagação. Só que a energia que vai passar vai fazer com que, em vez de ser gerados pontos de elevação e pontos de depressão, como no primeiro exemplo, você vai gerar aqui, nesse caso, você vai gerar pontos de compressão, né? Porque você vai ter regiões comprimidas da mola e pontos de distensão, quando você tem a puxada, né? Quando você tem a puxada, você vai ter um ponto de distensão, a mola está distendida. Quando você empurra, quando você vai em direção à outra ponta, você vai ter o que a gente chama de pontos de compressão. Então, desse tipo de onda gerado por esse tipo de oscilação é chamado de ondas longitudinais. Então, cada ponto da mola também vai oscilar, só que para frente e para trás, da mesma direção da propagação da energia. Vai oscilar na mesma direção da propagação da energia, tá certo? Formando assim regiões da mola em que está mais comprimida e regiões que ela vai estar mais distendida. Se você está tendo esse tipo de utilização de força, a energia está sendo propagada nessa direção aqui, então você vai ter locais em que a mola ela vai ficar mais comprimida, não é isso? E você vai ter locais em que você vai ter momentos, né? Locais não, você vai ter momentos em que a mola ela vai estar mais distendida, tá ok? A mola vai estar mais distendida. Então, esse segundo exemplo nós chamamos de ondas longitudinais, tá ok? Então, a onda longitudinal ela propaga-se ao longo da mola. Então, veja o detalhe da direita, né? Então, ela propaga-se ao longo da mola. A onda ela vem aqui, ó, propaga-se ao longo da mola. Então, ela vai criar uma zona de compressão e quando essa força cessar, ela vai criar uma zona de distensão, beleza? As ondas que a gente já vinha vendo até agora são as ondas que a gente chama de transversais. Todos aqueles exemplos que nós estávamos utilizando as cordas são chamadas de ondas transversais. Esse tipo de onda aqui é um exemplo de onda longitudinal, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre as características do som.
beleza? A gente vai falar sobre as características do som. Então, ó, o som